Olá, boa noite a todos. Estamos aqui hoje novamente para mais uma live ao vivo, tá? Hoje com a doutora Silvia Max, psicóloga, consteladora familiar sistêmica e trabalha com mapa astral, que é o assunto que a gente vai falar agora, tá? Só um minutinho que eu vou conectar ela aqui. Só um minuto que eu vou convidá-la. Pronto, já ela chega aqui com a gente. Oi, Andréia, Oi, minha câmera tá sim. virada, peraí. Não tem importância. Já entrei bem, né? Com a câmera ao contrário. Eu também já entrei aqui falando, trocando. Troca figurinhas aí. Silvia, seja bem-vinda para mais uma Você falhou. live. Falhou? Obrigada, Andréia. Seja bem-vinda para mais uma live. Hoje o assunto vai ser muito interessante, né? Eu costumo falar que o mapa astral é a primeira ferramenta, tá? A primeira chavinha que abre a nossa porta. Você vai falar mais sobre o assunto aqui para gente, que você é a doutora especialista nessa área. Obrigada, Andréia. Andréia, Mas, eu vou fazer uma pequena correção. Você falou que eu sou psicóloga. Apesar de ter feito 3 anos de psicologia, eu me formei em psicanálise. Eu agradeço o título a mais que você me deu. Tá, pretendo concluir, mas eu segui a psicanálise freudiana, enfim. Vamos lá. André, você está falhando um pouquinho, é uma pena. Eu acho que é você, não sei. Para mim aparece como você falhando. se melhora agora? Melhorou? Melhorou. Parece Melhorou? que é você, não sei. Mas vamos, André, olha, obrigada mesmo pelo convite. Vou falar um pouquinho Imagina. sobre a minha história com a astrologia. Que eu venho experimentando há 9 anos, tá? Porque já teve momentos de crise, assim, que eu pensei, eu falei, não, eu não vou fazer principalmente previsões, porque não vou brincar de Deus, não vou prever nada, até que as próprias circunstâncias me obrigaram a ir olhar os meus próprios ciclos de vida. Então, eu vou começar falando do mapa sobre o que ele pode trazer, que é nascemos com um mapa fixo, né? A data do nascimento traz, por isso que é tão importante de horário. Porém, assim que você respirou, saiu da barriga da mamãe, os planetas não vão parar, porque, né? Até que seria legal, nasce uma estrela, para tudo. Né? Eu estou brincando. Mas os planetas continuam se movimentando, e é esse movimento que vai narrando os eventos aqui na Terra, essa correspondência que a gente costuma dizer. Então, o mapa natal, que a gente fala, o mapa de nascimento, ele é muito importante para começar, porque ele vai trazer os seus traços de personalidade, e daí que, né, a gente começa por aí, como eu funciono, né? Eu vou ver Sol, Lua, como é a minha parte consciente, a representação do meu pai, vou olhar a Lua, a representação do meu emocional, da minha mãe. Através dos planetas, eu vou me autoconhecendo, tendo as primeiras informações. E a partir daí, eu começo com esse movimento que a gente vai acompanhando, eu começo a ver possíveis situações que podem surgir. Daí vem as previsões. Mas eu gostei muito do que você falou. Como que a gente vai usar previsões para saber, eu vou casar, vou ganhar na loteria? A gente até consegue ver determinadas tendências no mapa, mas nós somos terapeutas e a gente usa para outros fins. Então, a minha especialidade, por exemplo, é usar como ferramenta de apoio para as terapias, quando eu atuo como psicanalista,
Porque eu não posso tratar uma pessoa que tenha Mercúrio, por exemplo, que rege a parte cognitiva, o funcionamento lógico de uma pessoa, e tem o Mercúrio em Gêmeos, eu não posso ter a mesma fala com ela de uma pessoa que tem Mercúrio em Câncer. Elas vão entender diferente. Então, por mais que o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista tenha todo um ímpeto, uma boa vontade, um acolhimento com o paciente, se ele tem essa ferramenta de apoio, algo no repertório dele ele consegue adequar para ser mais eficiente a narrativa dele. Tá entendendo? Então, Sim. este é o meu ponto de auxílio principal. Ponto 2. Para as constelações familiares, também sou consteladora. Já fizemos algumas lives, enfim. Às vezes a pessoa ainda não tratou determinados assuntos na constelação. O mapa pode mostrar algumas coisas que ela ainda não tenha visto, Sim. dependendo do posicionamento dos planetas ali. Eu consigo ver uma eventual situação, por exemplo, que ela viveu na infância. E que às vezes não mostrou na constelação, porque também mostra a constelação, mas teriam que fazer várias, enfim, aquele assunto ainda não veio à tona. O mapa pode mostrar. Ele é E bem pontual. muito O mapa é pontual, muito pontual. muito assertivo. Aproveitando para falar da importância do mapa como ferramenta de apoio a quem trabalha com a saúde do corpo físico, né? Que é o teu caso. Dependendo dos traços do mapa natal, e às vezes não é mapa natal, por exemplo, deixa eu pensar aqui, um aspecto que poderia trazer questões de saúde, Lua Plutão, por exemplo, dependendo do posicionamento no céu, tanto de nascimento como no trânsito, que os planetas vão se movimentar e passar por aquele outro planeta, pode trazer problemas, por exemplo, nos órgãos reprodutores femininos. Júpiter, dependendo do momento que ele está no seu mapa pessoal, pode trazer agravamento de nódulos que você já tenha. Então, enfim, eu acho que já está, né? Eu acho que as 3 ferramentas principais que a gente usa, André, eu já coloquei aqui. A gente estava Então, conversando, Silvia, só mesmo para explanar um pouquinho, bem rápido, que depois a gente vai ter outras lives com assuntos pontuais, sim, né? Só fala um pouquinho sobre a parte de repetição, que eu achei bem interessante, que a gente estava conversando anteriormente, tá? Da história que você contou de uma menina que começou a ter uma perda financeira e o pai tinha também isso ciclo. Tá uma conta para o pessoal também sobre essa parte de prosperidade, essa parte de perca também, o que o mapa astral pode pontuar nessa questão. eu atendi uma cliente, ela já fez 4 constelações. E agora ele está vivendo um ciclo em que esse ponto do mapa astral dela é ativado. Porque você nasce com uma marca. Por exemplo, no caso dela, ela nasceu com o Sol em aspecto, porque os planetas eles estão dispostos no céu. E acaba Certo. que um vai fazendo ângulo com o outro. É sobre isso que nós estamos falando. Como um se posiciona em relação ao outro. Daí, isso é tão forte, ou se não mais forte que o próprio signo. Porque a gente fala muito em signo, né? Isso. O signo Sim. é a roupa que os planetas põem. Mas o que faz acontecer eventos são os atores, vamos dizer, o que faz tudo acontecer é a movimentação dos planetas. Signo é apenas a roupa. E ela nasceu com uma marca de sol, que para nós, numa leitura sistêmica, representa o pai, num posicionamento, né, que a gente chama de ângulo, não muito favorável com Plutão. A gente tecnicamente chama de quadratura, porque são 90 graus, enfim. Isso mostra uma possibilidade de um pai que, em algum momento, tem o momento certo.
quando ela nasceu, na verdade, como ela já nasceu, isso aconteceu aos 2 anos de idade. O pai teve uma quebra financeira, era muito bem financeiramente e quebrou, tiveram que se mudar, enfim. E hoje, de acordo com... Então, essa marca já é dela, ela já tem esse registro, por mais que ela fosse um bebê na época, não se lembre, tem essa marca. E inconscientemente, hoje, ela está passando por um momento de quebra financeira. Se formos fazer uma leitura sistêmica, é uma questão de repetição. Ela não tinha visto isso na constelação. Enfim, eu não sei o que ela levou, ela não constelou comigo, mas ela teve uma surpresa. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, o que aconteceu com seu pai quando você era pequena? Você nasceu com uma marca. Eu não posso afirmar que aconteceu alguma coisa, mas há uma marca. E a gravidade, a intensidade da quebra, como o pai ficou, eu não tenho como prever. Mas algo aconteceu de muito significativo. E foi isso que ela se surpreendeu. Ela, nossa, enfim, foi uma leitura de mapa astrológico que acabou até gerando uma certa constelação ali. Porque ela nunca tinha visto por esse lado o momento que ela está vivendo. Né? Sim, sim, isso. E eu achei interessante porque ela não precisou chegar à ferramenta direta, à constelação, porque ela fez o mapa primeiro. Em cima do mapa, ela teve uma previsão geral do que ela é, porque tem uma diferença também que você já vai pincelar para a gente, né? O que é o mapa de nascimento e o que acontece pós-nascimento, né? Que você já vai pincelar isso para a gente. E ela olhou, ela teve uma visão sistêmica do mapa astral dela, porque ela nasceu, como ela poderia ser, o que poderia acontecer. E depois, ao caminhar, ela foi observando e trabalhando junto com a ferramenta da constelação familiar. E acabava que ela quebrava alguns ciclos, né? Que ela escolheu lá no nascimento, né? Sim, e os aspectos, a conversa entre os planetas, eles geram duas consequências. Vou pegar o mesmo exemplo para seguir aqui no raciocínio, no caso dela, do Sol, num ângulo com Plutão. Ao mesmo tempo, gera um traço de personalidade e, ao mesmo tempo, pode gerar um evento. Traço de personalidade, quem nasce com esse aspecto, se colocar em risco sem necessidade, percebe? Eu me coloco sem perceber num movimento de perder dinheiro, em situações de perigo, em diversos, sem necessidade, esportes radicais exagerados, eu sou negligente, enfim, ela de alguma forma ela tem esse traço, ela vai se colocando, e se a gente for fazer leitura sistêmica, para seguir o pai, porque o Sol, né, o Sol é o signo que é o planeta que o único que a gente sabe onde está o signo. Não é, eu sou de Câncer, eu sou de tal signo, é porque nós estamos falando do Sol, porque o Sol, para a astrologia, se tornou muito popular, porque ele fica, em média, 30 dias em cada signo. Então ficou fácil. Até as crianças sabem qual é o signo solar, né? Sim. Então, André, só para não a gente ficar falando grego, técnica aqui na live, vai ficar chato, né? Mas eu peguei esse exemplo para a gente ver quão longe a astrologia pode chegar em termos de diagnóstico. E aí você pediu para eu pincelar. Mapa natal vai trazer traços gerais. Eu vou ao astrólogo, ele vai falar o meu funcionamento de acordo com as minhas 12 casas, começando pela personalidade, que é o ascendente. Então, eu não sei se também estou falando grego, a gente pode preparar uma live melhor, Andréia. Então, no mapa natal, o astrólogo vai mostrar como você funciona nos 12 setores da tua vida. Já ouviu falar? Todos nós temos os 12 signos no nosso mapa.
É impossível não tê-lo, senão não é mapa. Sim. Cada casa, que também é uma astrologuesa aí, né, na internet, significa um setor da tua vida, uma área de funcionamento. Cada planeta vai ser o ator. Por exemplo, casa 1, a minha personalidade. Pessoas que têm da casa 2, vai falar do meu dinheiro. Dependendo de toda essa leitura de casa, signo e planeta, daí vem a interpretação única só sua. Então, a base é fazer o mapa natal, aquele mapa fixo de nascimento. Mapa de trânsitos significa os planetas transitando no céu, fazendo a dança deles aí, uns mais rápidos, outros mais lentos. É a partir daí que mostra qual o ciclo que você está vivendo. Existem ciclos muito rápidos, como a gente começou a live hoje falando da Lua, ela está em peixes, ela só fica 2 dias. E vai falar como você reage emocionalmente, qual setor da tua vida está sendo afetado por essa Lua. É o ciclo mais rápido. E temos ciclos bem longos dos planetas lentos. Daí, por exemplo, quando um planeta lento, Plutão, fica 16 anos, digamos que eu consiga ver que ele no céu fez um aspecto com um planeta pessoal seu, por exemplo, a Lua, por exemplo, pode gerar uma doença, um problema ginecológico, pode acentuar suas questões emocionais, porque Lua, fazendo correlação com os órgãos, fala dos órgãos genitais femininos, fala de um período de muita dificuldade emocional, mas que você passa por uma grande catarse. Quando eu digo que são trânsitos lentos, imagine você ter essa ferramenta na mão e falar assim, tá bom, se eu estou passando por um trânsito que pode me afetar durante 3 anos ou mais, o que eu faço saindo de um astrólogo com esta notícia? O que você faria, Andréia? Eu ia ficar Triste ou... doidinha. Eu ia sair procurando solução em algum lugar. Perfeito, adorei, procurando solução. Isso. Existem trânsitos tão longos que geram bastante desconforto emocional, e se a pessoa resiste, veja, o mapa é um guia, não é Sim. adequado que ela procure uma terapia, porque é tão forte, você evita uma depressão, coisas piores. Então, Exato. não saiam do astrólogo, porque isso teve um momento na minha carreira que eu falei, não vou fazer mais isso, porque eu brinco, né? Eu sou uma mensageira de notícia ruim. Depois passei uns meses, longos meses, se não um ano, viu? Em uma crise pessoal mesmo, que eu falei, isso é útil? Isso eu não estou autossugestionando? Vai servir? Depois eu me conciliei e falei, não, eu sou uma mensageira de, né, é um alerta para ter estratégia do como trabalhar, o que eu posso fazer. Vá sim a um psicólogo, vá se cuidar emocionalmente, procure um médico e não sair do astrólogo, a astróloga falou que vai acontecer isso, que vai. Não interpretem desta forma. Usem Isso, como exatamente. um presente do céu que está ali falando, Isso, ó, você está distraído, você não está entendendo esse desconforto, olha para isso, não foge, sabe? É uma grande sim. possibilidade, é um chamado. Ciclo, Isso, ciclo difícil, trânsito difícil, não é uma perseguição do cosmos contra você. O ciclo é seu, e você pode escolher. Eu vou passar distraído, sofrendo, em profundo sofrimento, para depois ter história para contar. Ou eu posso abrandar, amenizar esse ciclo, sabendo que eu tenho que passar por ele, de uma forma muito mais
leve. Tem coisas, André, que eu observei que não dá muito para fugir. A energia Aham. vem. Eu já peguei pessoas com mapas com que eu poderia, por isso que eu não gosto de dizer a intensidade, porque elas, devido a toda uma vivência, e a gente volta à infância, né? Elas até que estão bem diante da dificuldade. Outras deprimem. Mas o cenário formado para ela passar por determinadas vivências, eu ainda não. Eu observo e não dá para fugir, entendeu? Inclusive das Entendi. minhas. Já tentei. Né? Não, Sim. eu vou passar por esse ciclo, nem vou olhar. Se eu não Aham. olho, que eu tenho que tratar de determinados assuntos, passei por um ciclo difícil sem aprender nada. Isso. É por isso, deixa eu até te interromper, desculpa, mas é por isso que eu dou o nome a ele de mapa astral do conhecimento, tá? Porque ele é a sua primeira receita de bolo. Tá escrito ali realmente quem você é, quais são as suas características emocionais, que cai muito na parte psico, mental, tá? E as suas características físicas. Cai ali para você, no seu colo, o que você pode ter de ciclo, aonde você pode sofrer, continuar sofrendo por causa daquilo, ou só simplesmente pegar, aceitar e ir atrás de resolver. É por isso que você está abrindo hoje um canal de conhecimento dentro do Instituto, tá? Muito forte. Por isso que dentro do Instituto a gente trabalha com toda essa ciência, porque aqui a gente está falando sobre astrologia, sobre mapa astral, como ciência, tá? A gente está estudando, até me desculpa os escritores tal, mas a gente está estudando a essência de cada ser. É um mapa astral personalizado. E não é aquilo de você olhar uma revista e olhar o que vai acontecer com canceriana esse mês. Aí você olha lá, tudo vai desabar. Aí você vai fazer o possível para não desabar. Mas o que acontece? É escrito através de um todo. E nós, seres humanos, cada vez que eu trabalho dentro da área médica, clínica mesmo, eu posso falar de cadeira, que nós não somos um todo. A gente é único, é um ser único. E o mapa astral personalizado de conhecimento, ele traz para você quem é você, as suas maiores dificuldades, as suas maiores traumas e os seus maiores ciclos. Até mesmo hoje, para mim, foi uma novidade o que você me contou a respeito desse caso que você relatou de uma cliente sua. Olha a importância dessa ferramenta, tá? Então, assim, é fantástico. Eu acho esse trabalho, assim, quando eu conheci e fiz ele a primeira vez, eu nunca mais larguei. Eu faço constante, porque tem essa translação, né, como você comentou, e ele é uma ferramenta, para mim, inicial de conhecimento para eu estar atuando em cima das minhas sombras, em cima dos meus traumas, das minhas dores, dos meus diagnósticos. Eu acho fantástico, Silvia, eu acho fantástico, fantástico, fantástico. E para quem quer realmente aprofundar no autoconhecimento, saber quem é você, o que você veio para cá, o que você está fazendo aqui, eu aconselho fazer um mapa astral. Vai analisar você como pessoa única. Quando você pediu para tecer, eu costumo falar, escolheu vir para esse plano, você escolheu nascer naquele dia, naquele horário, com aquela família. Mas você não veio com receita, você não veio com mula, nada. E o mapa astral é a sua primeira receita, é a sua primeira bula, né?
Passa a bola de novo para você, Silvia. Vai lá. Sim, é bastante assertivo como ferramenta auxiliar. Imagina, você vai ao médico, ele, doutor, tá doendo aqui. Não é prudente que você faça uma ressonância magnética para ver exatamente onde está o nódulo, os detalhes? Eu entendo que o mapa é instrumento, mas a astrologia se perdeu um pouco, né? Era antes um assunto mais hermético, guardado, né? Ficava há tempos e tempos atrás na história, hoje se popularizou. É Sim. bom porque populariza, gera curiosidade, as pessoas vão procurar mais. Por outro lado, também vem a questão de traçar estereótipo. Porque você é de câncer, você é assim, etc. E eu, particularmente, trato com muita seriedade essa ferramenta. Me debruço mesmo nos estudos para ir ver se eu auxilio em algo mais, algo que a pessoa não viu. Enfim, é ferramenta de diagnóstico, é um exame mesmo. Para tratar, não só ajudar a tratar traumas, dificuldades, desafios, olhar como foi o seu sistema familiar, para auxiliar nas constelações, ver os seus padrões de tendência, padrões de repetição. Serve para tudo isso, Andréia. Mas também vamos falar um pouco da parte que serve para você olhar os seus talentos também. Que por vezes você fica preso nas dificuldades, porque você está, né, tem os desafios, e muitas vezes você não olha para um talento que está ali, tem um aspecto bom no mapa, você já saboreou, como você viveu esse bom aspecto que você tem de Sol e, enfim, Sol e Marte, você está usando a tua coragem na vida, enfim, a pessoa, não, mas ela sempre vai ter uma historinha para contar. É mesmo, ela não colocou, não olhou para aquilo. E serve, vamos seguir um passo a passo? Ponto número 1, as minhas potencialidades. Quando eu abordo um assunto que ela não dá muita importância. Primeiro porque é fluente. Normalmente é um talento que ela tem e flui fácil. Mas ela deixa de lado. Então é mesmo, porque já me falaram, as pessoas chegam em mim. Quando fala, ela sempre vai trazer na memória algo fácil, que praticamente caiu no colo e ela não botou reparo. Porque normalmente a gente tem muitas fluências, né? Eu costumo falar no mapa, os talentos, facilidades, mas se você estiver preso às dificuldades, aos ciclos difíceis, você não. Alguém precisa me avisar para colocar energia nisso aqui. E a astrologia é quem faz isso com bastante assertividade. Então é isso. Andréia, vou colocar a astrologia hoje. Obrigada pelo convite, por essa live. Eu sempre idealizei isso no meu coração. Eu boto a astrologia no lugar dela, porque ela não existe por si só com essa questão popular da internet, sabe? De rotular, fazer marketing, brincadeira, o doce de cada signo. É muito legal também brincar, porque a gente pode brincar. Mas eu sempre idealizei colocar a astrologia no lugar de fim, para fins terapêuticos, no lugar de instrumento. Ela está a serviço do aperfeiçoamento de outras coisas, sabe? Não o saber por saber, o saber banalizado para eu ficar fazendo, me estereotipando e me limitando. Então quer dizer que eu sou chorona mesmo, porque eu tenho a lua em câncer. Isso limita. Ela não é fim para te rotular, para te colocar uma marca. Ela é fim. Ela é instrumento para que você se aperfeiçoe. Vamos colocar a astrologia no lugar dela. Para que Deus deu este instrumento? Será que era para mandar um recado? Falar, se limite aos estereótipos do seu signo, do seu mapa? Certamente não. Ele tem função. Com certeza. E aí, eu espero ajudar, Andréia. Podemos marcar outra live para explorar o seu lindo trabalho de terapeuta, inovador, que combina com essa sua lua em aquário, que eu acabei de ver. Inovador, que principalmente a ozônio, né, que você faz outras coisas.
Então, até coisas novas e maravilhosas, né? Eu já tive uma experiência com a ozônio, quero ter com você agora, foi Sim, positiva. será bem-vinda. Eu espero fazer outras correlações em questões, Sim, né, do mapa da saúde para fazer isso. prevenção e tratamento assertivo também. Isso. A gente vai trabalhar muito, tá, Silvia, em relação a isso. O Instituto, ele sempre teve esse conceito, desde quando ele foi criado, lá em 2016, de não separar, tá? De colocar o corpo como um todo, tá? Os 7 corpos em união, os 3 corpos principais, tá? E não tem como eu diagnosticar, não tem como eu tratar sem saber a pessoa como ela é, tá? De que maneira ela é, tá? E uma das ferramentas será o mapa astral. E com certeza a gente vai trabalhar muito em cima desse primeiro, ou melhor, dessa primeira chavinha, para a gente abrir a porta para poder achar o autoconhecimento, porque hoje aqui dentro do consultório eu tenho muito diagnóstico clínico que é emocional. Eu falo que hoje eu amo a metamedicina, a metafísica. Por quê? Porque ela traz esses 70 a 80% do mental e emocional, só depois caindo no físico, que seria 20 a 15%, tá? Então, não tem como eu trabalhar com o que eu quero trabalhar sem utilizar vocês, tá? Então, com certeza você vai estar aí iniciando um processo junto com a gente, apesar que já iniciou o texto ano passado, né? Você já está aqui com a gente. A gente iniciando um projeto agora mesmo, dentro do Cura, que vamos seguir caminhos, vamos seguir passos, tá? Você, como com o mapa astral, a primeira chave. Aí depois a gente vai tendo outras chaves para poder abrir as portas que precisamos para o autoconhecimento, para a autocura. Porque ninguém, tá? Nesses tempos todos aí, nesses 20 cacetada anos que eu tenho dentro da saúde, tá? Ninguém consegue o autoconhecimento, ninguém consegue a cura dos corpos sem olhar para gente, sem olhar para quem é a sua história, qual é a sua história, de qual é a sua origem, da onde você vem, qual é o seu sistema, tá? Tanto visto que hoje tem tantos autores que escrevem, tá? A relação dos planetas, do universo com o corpo físico, tá? O corpo físico, ele tem os mesmos minerais, as mesmas estruturas da Terra e de vários outros planetas, estrelas da galáxia em si, tá? E por que isso? Tá? Hoje a gente tem uma literatura, que agora eu não lembro o nome exato do livro, que ele fala e relata isso bem a fundo que a gente fala, que você falou anteriormente, a ligação dos planetas com os diagnósticos clínicos. E é fantástico, é fantástico. E eu conhecendo tudo isso, eu não posso deixar de trazer vocês para trabalharem junto comigo, tá? Porque aqui a gente trabalha com o quê? Com a autocura. Olhar para dentro de si e o seu corpo se regenerar, tá? Porque conseguimos alterar processos de inflamações, infecções, diagnósticos clínicos, olhando para a gente. Mas para olhar para a gente primeiro precisa saber da onde vem, quem a gente é, e, enfim, tudo isso, tá? Minha flor, seja bem-vinda aí, tá? Obrigada. Essa é a primeira live falando sobre o mapa, né? Onde a gente vai ter várias outras, porque o assunto é extenso, é muito grande. Então, ele abrange tanto a parte profissional, como a parte financeira, como a parte família, como a parte de saúde, enfim, vários traços ele tem, né? Então, tem assunto aí para o ano inteiro que vem, se Deus quiser, tá? Um beijo no seu coração, tá? Um ótimo ano de 2023, tá? Seja recebida aqui com o maior amor e carinho dentro do Instituto, tá? E vamos que vamos aí ajudar o pessoal a se conhecer, né? Profundamente e a resolver mesmo as questões que precisam ser resolvidas na raiz e não colocando debaixo do tapete para aquele tapete ficar alto
e na hora que for ver, vai lá, tropeça, caiu, acabou, quebrou o nariz. Eu adorei, André, você falar em cuidar de questões na raiz. Porque Isso. você já está no ponto máximo do adoecimento, né? Que foi para o corpo físico. Que É o último. você faz tratamentos alternativos e não menos importantes. Vamos deixar isso claro. Sim, Que a pessoa já chegou no limite. É quem vai para você. É muito isso. lindo você estar querendo tratar a raiz para que a pessoa não volte a repetir a mesma doença, vamos dizer assim, que é o que você Isso, traz. exato. Muito lindo da Isso, sua parte, não é uma postura médica, não se interessam pela raiz, pelas causas emocionais, porque sim, assim vai fomentando o mercado, né? Ah, não, isso sim. nasceu do nada, esse seu problema físico, esse seu problema, enfim, que demanda o Não tem tratamento. sentido. Lindo, muito Não tem bonito. sentido. Não tem sentido, porque se a gente for pesquisar e estudar a fundo, tudo isso, a gente vai ver que eu me surpreendi lendo a história de Da Vinci. Né? Ele foi o primeiro médico físico, pintor, reconhecido como pintor, mas ele não foi reconhecido como médico físico. Ele era Albert astrólogo Einstein também, não é fantástico. E a história é escrita, tá ali para qualquer pessoa que queira ler. Eu sou apaixonada na área médica, trabalhei em 39 hospitais, enfim, toda uma história. Mas dessa caminhada, eu falo de cadeira. A gente não consegue resolver, a gente consegue tampar o sol com a peneira, tá? A gente consegue tirar os sintomas, tirar a febre, tirar a dor, tirar a inflamação, a infecção. Mas ela sempre volta. Sempre. Porque não trata a causa, não trata a raiz. Mas tudo bem, a gente já estava despedindo, senão eu vou começar tudo de novo. Obrigada, Andréia. Muito Ó, obrigada, querida. beijo na alma, no coração, tá? Ótimo final de ano para você, para toda a sua família, tá? Muita saúde, muita paz, sabedoria e prosperidade, tá? Obrigada. Agradeço a todos que estão aqui com a gente, que compartilharam, que não falaram muito hoje, acho que só escutaram na realidade, não fizeram tantas perguntas. Depois eu já vi que tem tantas mensagens ali no particular que a gente vai responder, tá? Mas agradeço a todos que estão assistindo, a todos que passaram, todos que vão assistir, porque ela fica gravada. Do fundo do coração, primeiro, a confiança que vocês têm dentro do Instituto, tá? Dentro dos 40 cacetadas terapeutas que trabalham com a gente, porque eu não trabalho sozinha, eu trabalho com muita gente por trás de tudo isso que eu faço. Graças a Deus, eu despeço de 2022 muito feliz, eu trabalhei muito, graças a Deus, com muito sucesso em várias questões, tanto questões simples como questões complicadas. E falo, sentado aqui na frente de todos. Não fiz só ozônio, algoterapia, fentose e outras coisas mais. Não. Eu usei todas essas ferramentas que a gente coloca à disposição dentro do Instituto com toda essa gama de terapeutas, tá? Então, assim, agradeço muito vocês pela confiança, tá? Que vocês depositaram em mim e toda a nossa equipe. Que tenha um ano de 2023 muito próspero, muito conhecimento. Tá? Não coloque o negativo debaixo dos panos. Coloque o negativo em cima junto com o positivo. E através dos dois que a gente consegue chegar em qualquer lugar, tá? Beijo no coração de todos que estão aqui com a gente, tá? Gratidão imensa a todos. Tchauzinho. Tchau, obrigada, Andréia. Tchau. Tchau.